A partir de agora, a aula está sendo gravada. Boa noite a todos. Muito bom, Matheus está ouvindo isso ao vivo e não depois, né, Matheus? Eu não vou ouvir tudo no futuro. Então, Isso. E o pessoal que está no futuro vendo essa aula, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sei que a noite hoje está muito agradável, choveu um pouco. Estou muito feliz, é a minha primeira aula aqui na minha casa nova, né? Você pode ver que a iluminação está bem melhor, né? Eu estou no cabo a bolso, né? Você está visível. Eu estou visível e eu estou muito feliz. Hoje a nossa aula, a minha mãe falou semana passada sobre falsas doutrinas, né? Algumas delas, não deu para aprofundar muito. E ela propôs para mim falar para vocês sobre igrejas orientais. Mas como eu vou falar sobre as igrejas orientais sem falar sobre a história da igreja, gente? Então, hoje, inaugurando um novo curso aqui, 3 aulas, 4, 5, vamos ver quantos vão dar, sobre história da igreja, onde que a gente vai falar sobre a igreja antiga, nós vamos falar sobre a Idade Média, as igrejas, os cismas, da qual surgiu as igrejas cismáticas, as igrejas do Oriente que continuaram fiéis a Roma, que são as igrejas orientais sui juris, né? Sui juris. Depois a gente vai explicar mais sobre cada uma. Oi. Lembrando que nós vamos ter mais ou menos 6, 7 semanas só para terminar o curso. Perfeito. E nós vamos falar sobre Inquisição, as cruzadas, a Idade Média em geral, né? E vamos falar um pouco sobre a igreja nos tempos de hoje, a igreja contemporânea. Vamos falar dos santos, né? Vamos falar sobre as relíquias, vamos falar... Então, isso aqui é curso para gente grande. Vocês já aprenderam o beabá, vocês já sabem o que é certo e o que é errado, né? Vocês já sabem. E por isso, agora está na hora de aprofundar um pouco mais. Vocês concordam comigo? Nós vamos passar pela Inquisição, né? De acordo. Vocês vão... E depois, vocês acham que eu esqueci da prova? Não, a prova só está aumentando. Então, eu vou escrever... Não consegui... Inquisição, Tribunal da Misericórdia, é isso, né? Exatamente. Então, esse livro é bom. E vamos lá, hoje vai ter indicação de leitura, né? Então eu quero que o Matheus leia aqui o que está escrito nesse primeiro slide para mim, para ver se está enxergando bem. Ok. História da Igreja Antiga. Resumo, professor Felipe Abreu, Parou? licenciado em... Nem começou. História da Igreja Antiga. Qual a outra palavra que você falou depois? Resumo. Resumo! É muito importante isso. Eu tava com medo de fazer essa aula, por quê? Porque essa aula tinha que ser um ano só dessa aula. Porque é muita coisa. Então, é até injusto eu dar uma aula dessa. Eu não deveria estar dando uma aula dessa assim, dessa forma. Mas como a gente é cara de pau, nós estamos resumindo 600 anos de história de igreja em uma aula de 1h30. Então, é o resumo do resumo, né? Exatamente, é o resumo do resumo. Resumido. É o resumo. Resumido. É o resumo do resumo, está resumido, né? E por isso nós vamos começar a nossa aula de hoje, né? E o que menos importa, o que importa o Matheus já leu, a história da igreja em resumo. O que menos importa é que o professor Felipe Abreu é licenciado em filosofia pelo Unify, e especialista em história, pensamento e civilização medieval também pelo Unify, né? Que isso aqui eu estou até adiantando, que isso aqui só falta terminar o TCC, eu ganho esse título de pós-graduação de especialista em história medieval. Mas nós não estamos ainda em história medieval, estamos na história antiga da igreja. Você sabe que a história da igreja ela é dividida em 3 períodos, né? Que é a história antiga, a história medieval e a história contemporânea, que é a história que nós estamos até hoje contando ela. Então vamos começar pela história antiga, né? Deixa eu mudar aqui o slide. Estamos aqui no slide 2, a igreja antiga. E mãe, faz a honra de ler o primeiro tópico. A história da igreja antiga.
Cristo fundou sua igreja sob Pedro, Mateus 16, 18. Antes de sua ascensão ao céu, disse para a sua igreja e a todos os povos do mundo, para que todos sejam batizados e tenham seus pecados perdoados. Então, quais são essas passagens aqui? A primeira é Mateus, versículos 16 e 18, que diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E a segunda passagem diz, Marcos 16, 15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizai toda a criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outra passagem ainda diz, né? Não sei se é nessa, que diz: aqueles que tu perdoares os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que reteres pecados, assim serão retidos, né? Então, Cristo enviou a sua igreja. Como a gente já teve aula aqui sobre a paixão de Cristo, nós já tivemos aula aqui sobre a gente já teve aula sobre a ressurreição, a ascensão de Cristo. Então tá tranquilo, gente. Eu não vou ficar contando muita coisa antes. Eu vou contar. Jesus enviou sua igreja. Aí teve o Pentecostes, a gente falou do Pentecostes também, né? E Pedro pregou para aquela multidão, né? E vocês sabem que a igreja também, ela foi fundada aqui, mas ela foi fundada na ação mesmo, na ação missionária, que não é Fernanda gosta, depois de Pentecostes, né? Fernanda, você acha que uma pessoa pode ser missionária sem antes ter uma experiência com o Espírito Santo? Eu acho impossível. Como que ela vai de nação em nação, de povos, como ela vai amar os irmãos de rua, como que ela vai alimentar os pobres, como que ela vai pregar para os jovens se ela não tem experiência? O que ela vai passar para as pessoas se ela não bebeu antes? Né? Sim. Não tem para ter uma experiência com o Espírito Santo, né? Então nós precisamos primeiro antes passar pela sala do cenáculo para depois sair ao mundo, assim como fez os apóstolos, certo? E aqui eu mesmo leio, ó. Cada apóstolo foi a um lugar do mundo e lá fundou uma igreja particular que seguia a igreja de Roma, cujo primeiro papa era São Pedro, né? Então agora nós vamos ver quantos apóstolos Jesus tinha. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Isso, 12 apóstolos, né? E esses 12 apóstolos, eles foram enviados. Mas um apóstolo traiu Jesus, né? Quem foi o apóstolo que traiu Jesus? Judas Iscariotes. Exatamente, Judas traiu Jesus. E aí, ficou 11 apóstolos. Quem é o 12? Quem é o 12º? Quem foi colocado no lugar de Judas? Paulo? Não. Boa noite. Boa noite, Diogo, tudo bom? Diogo, seja bem-vindo. Então, o apóstolo que foi colocado no lugar de Judas é Matias, né? Que está na Sagrada Escritura. Os apóstolos tiraram a sorte e escolheram Matias como apóstolo para substituir o lugar de Judas. E Paulo, ele é apóstolo também. Mas ele, como ele diz, ele é o último dos apóstolos, né? Eu sou o último dos apóstolos, né? Então, os discípulos, eles saem para a missão. Eles saem ali da Judéia, então eles vão para todos os lugares. Espanha, eles vão para... Eu não vou parar de falar porque eu já estou dando dica. Então vamos para o próximo slide. Quem é o chefe da igreja? São Pedro, né? E São Pedro, ele vai para Roma, né? E aqui nós estamos falando aqui dos primeiros anos, né? Da história da igreja, né? E Pedro, ele vai para Roma, ele funda a igreja de Roma, né? E quem vai a Roma também? Paulo, né? E então São Pedro e São Paulo são as colunas da igreja.
Porque Jesus disse, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei essa igreja. E onde que essa edificação da igreja ficou? Onde que Pedro morreu? Pedro morreu em Roma, né? Onde que Paulo também morreu? Paulo morreu em Roma. Para vocês perceberem, aqui do lado esquerdo, nós temos aqui a imagem de São Paulo, né? São Paulo fora dos muros, né? Que chama em Roma. E aqui nós temos que a chave. Quem é esse aqui com a chave na mão? Quem ganhou as chaves do reino dos céus? Pedro. Então nós temos aqui Paulo e Pedro. Ambos morreram em Roma, né? Ambos derramaram o seu sangue em martírio, certo? E por morrerem em Roma e derramarem o seu sangue em martírio, então a igreja de Roma foi sagrada como a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque foi ali que ele derramou o seu sangue e deu seu testemunho. Se Pedro tivesse morrido em Jerusalém, a igreja de Cristo seria em Jerusalém. Se ele tivesse morrido na Rússia, seria a Igreja Católica Apostólica da Rússia, né? Mas como ele morreu em Roma, então a Igreja Católica Apostólica Romana. E assim foi a vontade de Deus, né? Porque Roma é como se fosse os Estados Unidos na época. Implantando a fé em Roma, você implanta a fé no mundo inteiro. Ou seja, você olha os Estados Unidos hoje, ele tem base militar em todo mundo quer aprender a falar inglês, todo mundo quer aprender, quer ir para os Estados Unidos, todo mundo quer conhecer a cultura do lugar, certo? E naquela época, quem fazia isso era Roma, entendeu? Quem fazia isso era Roma. E por ser assim, se você fundasse uma igreja em Roma e ela dominasse a Roma, se Roma se convertesse, então o mundo todo da época ia se converter também, porque Roma estava em todo mundo. Vocês entenderam isso, gente? Porque Deus quis fundar sua igreja em Roma, e não em Jerusalém, e não em outro lugar. Porque Roma era o Coringa. Roma era o lugar onde que tinha estradas. Roma tinha estrada. Então, assim, as pessoas iam vendendo, ia muito comerciante em Roma. Então as pessoas iam lá, vendiam seu trigo, sua cevada, e ia falando de um tal de Jesus para as pessoas. Então o outro pegava o trigo, a cevada, e ia vender em outro lugar do Império Romano e falava de Jesus. Então, pelas rotas comerciais, Paulo, Pedro, não dava por aquelas rotas comerciais, pregando o Evangelho, e se espalhava muito rápido mesmo. E as pessoas se convertiam, né? Então, não estranhe o jeito da aula de hoje ser, que hoje é uma aula de história. Entendeu? Vocês estão gostando do estilo? Sim, perfeito. O entusiasmo do Mateus eu gosto. Então, próximo slide, São Tiago Maior. São Tiago Maior é conhecido como o irmão do Senhor, né? Filho de Alfeu, filho do trovão, né? Que diz a Bíblia, ou seja, o cara era porreta, né? E o que isso significa para nós agora, né? Ele foi o evangelizador da Espanha. Mas Felipe, todo mundo sabe que no ano 44 depois de Cristo está escrito no Atos dos Apóstolos que ele morreu a espadadas em Jerusalém. Então, Cristo ele teve todo esse tempo para ir pregar na Espanha, de 33 para 44 são 11 anos. Então, por 11 anos ele saiu por aí pregando o Evangelho. Depois de Pentecostes ele foi o que chegou na Espanha, né? Claro que me prova isso historicamente, Felipe. É claro que a gente vai ter que acreditar nas lendas e nas palavras das pessoas da época, entendeu? Mas por fé popular e por tanto milagre que acontece na Espanha pela intercessão de Santiago, a gente acredita que sim. Então, ele foi, São Tiago, ele foi o evangelizador da Espanha. Ele não sei se é correto falar que ele fundou a igreja na Espanha, mas ele foi à Espanha, né? Ele é muito venerado lá como padroeiro, né? E se você for na Espanha, você tem que ir na igreja de São Tiago de Compostela, na Espanha, né? Gente, sumiu o trem? Vocês estão vendo ainda? Pra mim sumiu também. Sumiu? Sumiu. Voltou. Que maldade.
Voltou. Fica aí, trem. Então, São João Bispo. isso. Aqui nós temos São João, bispo de Éfeso. Quem conhece esse aqui? Quem acha quem é esse aqui? Que é aquele tá velhinho, né? Ó, dica. Um livro na mão. São João esse aqui foi o único que não foi martirizado. Todos. Isso, São João Evangelista, aquele que deitava no peito de Jesus, o discípulo amado, né? Nossa, tão velho assim? Sim, ele era o mais jovem dos discípulos. Só que ele viveu até os 100 anos de idade, 99 anos de idade. Ah, tá. Entendeu? E ele foi o guarda da Virgem Maria. São João, ele foi aquele que guardou a Virgem Maria. Se lembra que na cruz Jesus fala: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E desde aquele dia, o discípulo guardou levou consigo para casa. Ou seja, o que significa esse ato? João levou a Virgem Maria para casa, né, e cuidou dela como se fosse filho dela, né? Curiosidades: na época de Jesus, uma mãe que não tinha marido, São José já tinha morrido, e Maria só tinha um filho, né? Que era Jesus, e ele estava morrendo. Então Maria seria uma viúva desgraçada, porque ela não ia perder todos os direitos dela, ela ia ficar à mercê das pessoas por aí, porque ela não ia ter um filho para defender ela. Então Jesus, preocupado com isso, na cruz dá um filho adotivo para ela, que é João, e João aceita Maria como mãe. E nessa cidade de Éfeso foi a cidade onde Nossa Senhora viveu. Essa cidade de Éfeso é onde que é hoje a Turquia, né? Então pega lá o mapinha, depois vocês olham a Turquia, né? E a Turquia, que antes na Idade Média era chamado de Império Bizantino, né? Onde que sua capital era Constantinopla, né? E São João, ele viveu lá, né, em Éfeso, fundou a igreja, foi o bispo da igreja de Éfeso, e lá morreu de morte natural. Mas depois você vai ver que a vida dele foi muito sofrida. Depois a gente pode ver um pouquinho sobre isso. Vocês entenderam, São João? Eu estou falando dos primeiros apóstolos, dos primeiros anos da igreja. Isso aqui é importante para depois a gente entender as igrejas orientais, né? Porque aqui, São João, ele é bispo de Éfeso. E Éfeso era um território grego. Então a língua que fala aqui é grega. Então a liturgia, a missa que vai ser celebrada aqui vai ser língua grega. É por isso que está tudo em grego ali naquele Isso. Em grego. Ele escreveu o seu evangelho, o Apocalipse, em grego. E a igreja de Roma, ela fala latim. Legal, cada um com a sua língua, mas isso vai dar BO lá pra frente. Então nas próximas aulas, quando a gente for falar do cisma que dividiu as igrejas, isso vai ter muito a ver. Tinha uma parte da igreja que queria falar grego e a outra queria falar latim, e as duas queriam uma impor para a outra a sua língua, né? E isso deu BO, deu cisma, né? Hoje a gente fica tão tranquilo, aqui a missa italiana, aqui é em espanhol. Naquela época só podia ser uma língua. E os dois brigavam para saber qual seria a língua verdadeira da liturgia. Entendeu? Então é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhezinhos, que agora é a aula de história. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Eu não entendi. Tipo, em todo país, qualquer país que fosse, ia ter que ser tipo somente o latim ou o grego, é isso? Até antes do Concílio Vaticano II, que terminou em 1964, toda a igreja latina. O que é a igreja latina? A nossa igreja católica apostólica romana. Todas as missas eram somente em latim. Inteira? Inteiramente. Algumas, às vezes a leitura era em vernáculo, né? Mas às vezes tinha que ler a leitura em latim e depois em português, mas tinha que ler em latim. E a homilia? Homilia era em português, né? Vinha vernáculo.
Se português no Brasil, porque também não vai falar latim na homilia, né? Quer matar o povo. Eu sei disso porque minha mãe contava que o padre celebrava a missa de costas para o povo, de frente para o altar. E que é uma... E lá ele falava tudo em latim. Mas, tipo assim, gente, eu não tô falando isso pra gente desprezar, não. Eu já fui. Missa em latim é lindo, é belo. Você não precisa das palavras da missa para você participar ativamente da Santa Missa. Você precisa entender o que está acontecendo. Entendeu? Você não precisa entender o que o padre está falando. Você precisa entender que ali é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo missa tridentina. Sempre que eu posso, eu vou. Mas eu não desprezo a Santa Missa como ela é hoje, entendeu? E nem como era no passado. A gente tem que entender que tudo na igreja vira tesouro. Não tem nada que é descartável na igreja, joguei fora. É tesouro. Então a Santa Missa tridentina é um tesouro da igreja. E a Santa Missa que a gente celebra hoje também é um tesouro da igreja. Amém, gente? Então esse aqui andou um pouco. Santo André, evangelizador da Rússia, da Ucrânia e Grécia. Ele foi pela Rússia, falou de Jesus lá para os russos, para os bárbaros russos na Ucrânia, e morreu na Grécia, martirizado, né? Depois a gente vai ver como. Aqui já dá uma dica de como que ele morreu, né? Aqui é uma cruz em X, né? Como que aconteceu a morte dele, não sei. Mas Santo André ele foi longe. Esse aqui eu gosto muito dele, não sei porquê, né? Não sabe por que não? Não, eu não sei porque eu gosto desse apóstolo. Esse aqui é o São Felipe, como fala na Bahia, né? Aqui em São Paulo é Felipe, mas lá na Bahia eu era Filipe, entendeu? Que São Felipe. São Felipe, apóstolo evangelizador da Grécia. Felipe, ele é conhecido como aquele que chegou em Jesus e falou: mestre, deixe de enrolação, fala-me logo como que chega até Deus, né? Jesus ficava falando de Deus, e São Felipe, ele falava assim: mano, quero ver Deus, mostra-me logo o que é Deus. Aí Jesus falou: tapado, aqui está Deus, eu sou Deus, porque quem vê o Pai, me vê a mim, né? E Felipe parece que gostou muito disso. Felipe, ele tinha um dom de interpretar as Sagradas Escrituras. E ele é conhecido também pelaquela passagem do eunuco que estava indo para Jerusalém, eu acho que é isso, e ele estava lendo um pergaminho. Antes a Bíblia não era tipo assim, né, gente? Aqui nós temos, finge que isso aqui é a Bíblia, né? A Bíblia, você está tudo aqui, né? Tudo num livro só. Antigamente era por pergaminho. Você vai ler o livro de Isaías, então tem uns 10 pergaminhos só de Isaías para você ler. Então estava lá o eunuco, estava lá lendo Isaías e não estava entendendo nada. Quem aqui já leu uma coisa assim, nossa, que lindo, estou entendendo nada, né? Eu lendo Santo Tomás de Aquino todo dia. Eu falo, que profundo, estou entendendo nada. Aí aparece São Felipe, que salva a pátria, né? E fala para ele que esse que ele estava lendo no Isaías era o mestre dele, era Jesus. E ele batiza o eunuco. E o Felipe também é conhecido como aquele que ouve a mensagem de Deus, certo? Fala da mensagem de Deus, depois fui, né? Ele batizou o eunuco, falou de Jesus para o eunuco gostou, depois quando o eunuco foi agradecer, o Felipe já, sumiu, né? Ele já foi para outro lugar, acho que ele tinha bilocação, não sei. Bilocação é quando você está em dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas Padre Pio. Então, São Felipe, então ele foi um grande evangelizador da Grécia, né? Não sei se eu posso falar que ele foi bispo de algum lugar, né? Minha pesquisa não foi tão fundo. Eu preparei essa aula hoje 2 horas preparando a aula, né? Eu dei um gás aqui e até peço desculpa que ela está muito simples e vocês mereciam uma coisa mais elaborada, né? Mas vamos continuar com a aula. Felipe, está muito bom e o seu cérebro está funcionando plenamente. Continue. O que está funcionando plenamente? O cérebro. Então tá bom. São Bartolomeu, né? O patriarca da Armênia,
Patriarca é bispo, tá, gente? Só que na igreja oriental o bispo é chamado de patriarca, né? Então, às vezes... calma que na próxima aula eu te conto. São Bartolomeu, patriarca da Armênia, né? A Armênia é um dos países mais católicos do mundo, que tem maior, tipo, não em números, né, mas em porcentagem de católicos que praticam a sua fé. O católico raiz. Assim. Isso. Então, isso, é um católico, o pessoal lá é muito raiz, assim, né? A Armênia, ela faz fronteira com um país muçulmano chamado Azerbaijão. E quem está ligado em geopolítica sabe que Azerbaijão e a Armênia entraram em guerra no final de 2021. Quem sabia disso? Né? Eu. A Stephanie sabia? Não? Você fez assim, né? Não sei. De vez em quando eu notícia ou outra, mas... Isso, quem acompanha o canal hoje no mundo militar, que nem eu, já está ciente, né? Enfim, e a Armênia... Felipe, oi. o Azerbaijão e a Armênia esteve em guerra quando? No final do ano passado. Já acabou? Já acabou e a Armênia perdeu um pedaço do território deles que chama Nagorno-Karabakh, né? Que é uma cidade que faz fronteira e, enfim, não é aula de geopolítica. Só para vocês verem que existe esse país ele está sendo perseguido, entendeu? E muitos cristãos da Armênia morreram nessa guerra. E também existe um episódio da Armênia, né, que é o grande genocídio do povo armênio, que foi efetuado pela Turquia nos anos 20, de 1920. E é um genocídio que muitas vezes pessoas deixam passar, que morreram milhões de cristãos armênios pela perseguição étnica e religiosa, né? Então, nós temos um país chamado Armênia, que é muito católico e quase ninguém lembra. E eles sofrem pra caramba. Eles derramam sangue por Cristo mesmo, entendeu? E vocês estão sabendo disso pela primeira vez hoje, né? Muitos aqui, né? Então, rezemos pela igreja da Armênia, que está em comunhão com a igreja de Roma, entendeu? Então, e essa fé fervorosa graças a São Bartolomeu. Se eu não me engano, Bartolomeu é aquele que é o Natanael, né? Aquele que fala assim, nunca vi um cristão, um israelita tão autêntico, né? Que Jesus fala, nunca vi um cara tão verdadeiro. Se meu raciocínio está certo, eu não sei, eu estou pensando nisso de último caso. É isso mesmo, o povo da Armênia tem esse negócio de ser autêntico, que nem Bartolomeu, né? Um apóstolo que deu o seu sangue por Cristo. Amém, gente? Ele morreu como? Vamos saber daqui a pouco. São Mateus, evangelista. A gente vai encontrando os padroeiros por aqui, né? São Mateus, evangelista. Esse aqui, sentado com o evangelho, era aquele que era o bispo, é aquele que cobrava imposto, né? Sabe o São Mateus que cobrava impostos? Né? E ele se chamava Levi. Amém, gente? Então Levi, meus alunos de Crisma, Levi, né? Só que não, porque ele se converteu. Ele parou de roubar as pessoas e se tornou apóstolo de Cristo. Mateus, ele é um evangelista, conhecido por ser um evangelho muito bem minucioso. Já viu o evangelho de Mateus? Quão objetivo ele é? E ele ele era, assim, muito judaizante, assim. Não sei se é essa a palavra certa, né? Ou seja, ele escrevia o evangelho para os judeus lerem. Entendeu? Então, ele escrevia para o povo judeu ler, para o povo judeu se converter. Agora, João escrevia mais para os pagãos mesmo, entendeu?
ele usava coisas mais filosóficas, bem para os gregos mesmo lerem, né? Agora Lucas também, mais para os gregos, mas Mateus ele escreveu o evangelho dele em hebraico, se eu não me engano, né? E ele usava muito assim, porque ele usava muitas passagens do Antigo Testamento, viu como está na lei, viu como tá justificado aqui, viu como, ou seja, ele era um cara que queria converter mesmo os judeus, mas como ele não é egoísta, Jesus chamou ele para onde? Para a Etiópia, né? E ele foi evangelizar a Etiópia e fundou a igreja da Etiópia. É claro que na Etiópia existe também judeus na Etiópia, porque a Etiópia antigamente era um grande império. E tem judeus lá da Etiópia, né? Que diz a lenda que esses judeus da Etiópia são aqueles que se converteram através da rainha de Sabá. Quem é essa rainha de Sabá? Aquela que veio da Etiópia ouvir a sabedoria de Salomão. Então, uma curiosidade aí para vocês. Quem conhece aquela passagem da rainha de Sabá, que veio do Oriente ouvir a sabedoria de Salomão? Quem conhece essa passagem? Quem já ouviu falar? Né? Gente, a gente tem que ler a Bíblia, gente. Eu já. Entendeu? Aí ela voltou, ela ouviu a sabedoria de Salomão e ela, vamos dizer, se converteu ao Deus único verdadeiro, né? Mas se Mateus foi lá converter esses judeus, eu não sei. Eu sei que ele foi pregar. E lá ele deu a vida e derramou sangue, né? São Mateus, evangelista, mártir na Etiópia, né? Depois eu vou mostrar uma tabelinha onde mostra onde que está os restos mortais dele, onde que estão as relíquias de cada santo aqui descrito. Podemos continuar? Esse aqui, por São Tomé, por duvidar que Cristo estava na frente dele, ele recebeu a missão mais difícil, né? Ele foi para a Índia, né? E a Índia é longe demais de Jerusalém, né? E ele foi pregar o cristianismo, fundou a igreja da Índia, né? E interessante, porque a fé que Tomé colocou na Índia é tão forte, que teve uma época que o cristianismo que estava na Europa não se comunicava com o cristianismo na Índia. Então quando chegou no século XVI, XVII, os portugueses foram até a Índia, né? Os jesuítas, para pregar o evangelho mesmo. E chegando lá tinha a igreja de Tomé, com a fé intacta, né? A fé intacta, os 7 sacramentos, batismo, crisma, e eles não precisavam fazer muita coisa lá não, porque era a fé apostólica. A igreja que Tomé fundou lá na Índia era a igreja perfeitamente com a fé conservada, né? Então os jesuítas já falou assim, beleza, vamos trabalhar junto, vamos. Mas a igreja católica estava na Índia, mesmo sem contato com o Ocidente, por causa das guerras, por causa da invasão árabe, né? Então cortou um pouco a igreja ficou um pouco separada, ficou uns isolados lá, outros aqui, certo? E São Tomé, bispo da Índia, né? Foi duvidar de Jesus, foi parar lá nos quintos, mas foi. Tá tudo bem, gente? Quando é aula nova assim, eu vou perguntando se tá bom, porque quero ver se eu tô no ritmo certo. Ó, Jerusalém aqui tá faltando um acento, tá consertado. Tá tudo ok, ó, tá ótimo. São Tiago Menor, é porque ele é baixinho? Não, São Tiago Menor, é porque tem um Tiago Maior, que é aquele de Compostela da Espanha que eu já falei. São Tiago Menor é o mais jovem, né? E esse aqui, ele foi nada mais, nada menos que bispo de Jerusalém, né? Só isso. Ou patriarca de Jerusalém, hoje lá é o patriarcado, né? E São Tiago Menor, ele foi bispo de Jerusalém, muita responsabilidade, foi ele que junto com Pedro, convocou o primeiro concílio da igreja, que foi o concílio de Jerusalém, foi na cidade dele, foi na diocese dele, né?
E esse concílio de Jerusalém foi muito importante, por quê? Porque foi o concílio onde que se aceitou pessoas que não são judeus na fé. Então eu, você, o Pablo, quem é que é judeu? Ninguém aqui é judeu. Então foi esse concílio que nos aceitou na igreja, né? Que liberou o batismo também para os pagãos, né? E nós somos, se um judeu olhar, a gente é católico, né? A gente olha as pessoas que não são católicas como pagãos, e é o correto, né? Isso não é discriminação, isso aí é termo técnico, né? Quem não é batizado é pagão, né? O Diogo, até segunda-feira passada, era pagão. Agora ele é cristão, filho de Deus, aleluia, né, Diogo? Aí, ele tá balançando a cabeça. Então, agora o Diogo não é mais pagão, é filho abençoado de Deus. Agora, para o judeu, aquele que não nasceu, aquele que não tem sangue judeu, a gente é pagão para eles, né? Então, vamos dizer, nós somos judeus. Estamos aqui debatendo se Cristo veio só para os judeus ou veio para o mundo todo. Esse o primeiro debate, esse foi o primeiro concílio da igreja. É claro que Paulo, Pedro brigaram, né? Mas o Espírito Santo falou mais alto e o batismo foi liberado para geral. Todos nós podemos ser filhos de Deus. E por isso que eu estou aqui transmitindo a fé para vocês. Porque graças a Deus, Jesus morreu por todos. Esse foi o entendimento. Não foi só pelo povo judeu, né? Então, São Tiago Menor, rogai por nós, obrigado por ter nos ajudado. Aqui tem gente que vai em dupla, né? Que são Judas Tadeu e São Simão, né? Que são os evangelizadores da Pérsia. Alguém sabe aqui onde que é a Pérsia? Opa, sumiu o trem aqui. A Pérsia é no Irã, né? Vocês conhecem o Irã, gente? Sim. Então, só pela TV, né? O Irã antes se chamava Pérsia, né? Então aqui está São Simão, né? E São Judas Tadeu, né? Eu acho que eu esqueci de colocar aqui São Matias, né? Mas não tem problema. Tem problema, gente? Tem problema não, né? Tá falando que termina em 10 minutos, né? Ah, tudo bem. É o tempo que eu termino aqui, eu busco minha esposa no ponto e o Pablo vai preparando a próxima sala. Certinho. Deus está ajudando. Está escrito aqui, Felipe. Então, São Judas Tadeu e São Simão são os evangelizadores da Pérsia, que é o Irã, né? E todos eles, vamos descobrir agora como que eles morreram. Oi. Dúvidas, gente? Não. Então vamos lá. Estamos vendo aqui. Vocês estão acompanhando meu mouse? Eu vou tentar aqui aumentar um pouquinho. Então vamos lá, aqui são os 12 apóstolos. São Tiago de Zebedeu, São Tiago de Alfeu, São Judas Tadeu, São Felipe, São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus, Judas, tem até o Judas aqui, hein? São Simão, São Matias, Santo André, São Bartolomeu. São Tiago de Zebedeu, ele foi decapitado a espada no ano 44 a.C. Vocês gostaram? Peraí, São Tiago o quê? São Tiago de Zebedeu. Ele não é o menor, não? Não, esse aqui é o maior. Esse aqui já é maior de idade, já. Isso, ele morreu decapitado, né? E onde que está as suas relíquias, ou seja, seu corpo, suas coisas, na igreja de São Tiago de Compostela, na Espanha, né? São Tiago de Alfeu, primeiro arcebispo de Jerusalém. Aqui é o ano que ele morreu, 55 DC, quer dizer, depois de Cristo. Ele morreu apedrejado, né? São Tiago menor. Isso, aqui é o menor. Onde que está o corpo e as relíquias dele? Na Basílica dos Apóstolos em Roma. São Judas Tadeu, aqui não é traidor não, que é a ponta firme. Ele morreu
com uma machadada, morreu nas machadadas. Suas relíquias estão na Basílica de São Pedro, em Roma. São Felipe foi crucificado por soldados, né? Na Grécia, ele morreu que nem Jesus, crucificado. Felipe? Isso. São Felipe foi crucificado. Foi crucificado por soldados na Basílica dos Santos Apóstolos, em Roma. Daqui a pouco a gente vai entender. Estou falando assim de meio seco, mas a gente vai entender o sentido do martírio, gente. São Tomé, ele foi morto por uma lança. Quem matou ele foi um sacerdote hindu, né? Ele morreu lá na Índia, né? Ele está na Catedral de São Tomé, que é lá na Índia. São Paulo Apóstolo foi decapitado, Igreja de São Paulo em Roma, onde que está. São Pedro, aqui ele está no centro, ele é a pedra da igreja. Foi crucificado de ponta cabeça. Foi crucificado de cabeça para baixo. Lasqueira. Né? Porque ele não se achou digno de morrer que nem Jesus. Quer santidade? Aí, ó. É isso, santidade. Basílica de São Pedro, em Roma. São João morreu de morte natural. Suas relíquias estão na Basílica de São João, na Turquia, lá em Éfeso. Ele morreu de morte natural, mas ele já foi fervido, ele foi frito vivo, foi jogado em uma prisão que parecia esgoto, os ratos comiam ele. Às vezes era melhor ter morrido, mas não, ele sobreviveu e escreveu o Apocalipse com 99 anos de idade, só para ver o que é santidade. São Mateus foi decapitado por uma espada lá na Etiópia, Catedral de São Mateus em Salerno, na Itália. Onde que está? Uhum. São Judas não, aqui é Judas o traidor, se suicidou. E qual é a igreja que ele fundou? Nenhuma. A Universal. Quem fundou as igrejas? Todas as igrejas cristãs falsas, quem tem o fundador é Judas. Entendeu? Porque está traindo a igreja verdadeira do Senhor, assim como Judas traiu o Senhor Por com dinheiro. beijo. Por dinheiro. São Simão, crucificado também, né? Então ele está no altar da crucificação no Vaticano. São Bartolomeu, ele foi esfolado vivo, ou seja, tiraram a pele dele vivo, todinha, e depois cortou a cabeça. Igreja de São Bartolomeu, em Roma. Santo André, crucificado em uma forma de cruz, né? Então uma cruz em forma de cruz. Então ficou assim todo aberto assim. Igreja de São Bartolomeu, em Roma. Catedral de Santo Amafre, em Salerno, na Itália. A maioria desse povo está na Itália, depois eu conto por quê. Se eu esquecer, vocês me falam. São Matias foi crucificado em Jerusalém, né? E as relíquias deles estão na abadia de São Matias, na Alemanha. Amém, gente? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos agora trocar de sala, ok? Porque a gente vai começar a falar da perseguição aos cristãos. E até aqui, alguma dúvida, gente? Por enquanto aqui não. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá fluindo bem a aula? Tá. Eu tô preocupado com Eu isso. falava aqui na Itália antes. Bem, Então, tudo bem. Show. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos trocar de sala. Entendeu? Então, vocês podem... O Pablo está preparando a sala. Nós, ordeiramente, vamos saindo. aí a gente volta. Isso, ele vai colocar um link novo lá no grupo. Tá bom? Ok. Beleza. Eu não posso esquecer de mandar pro Diogo. Ok? Então, até daqui a Eu pouco. tô no grupo, Felipe, agora. Ah, beleza. Então tá bom. Tchau.
Então, gente, vamos voltando aos poucos. Então vocês estão vendo aí esse homem feio aqui? Boa noite, gente. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Mãe, agora você vai falar um pouco para eles. Não precisa entrar muito no tema, ou se quiser pode entrar. A aula vai continuar depois comigo, né? Mas você pode falar um pouco sobre a perseguição aos sobre a perseguição, sobre os mártires, entendeu? E eu complemento depois. A virtude da fortaleza. Você acha que, mãe, na sua opinião, você acha que qualquer um pode ser mártir? Será que é todo mundo que aguenta o tranco? Então minha mãe vai falar sobre o martírio agora para vocês. Entendeu? Daqui a 10 minutos eu volto. Entendeu? Então até daqui a pouco, gente. Amém. Então, eu pediria para o Mateus ler esse pedacinho aí da perseguição. Você poderia ler? Mateus, presente? Deu? Tá ouvindo agora? Agora sim. Tava desligado eu falando com a parede. Ok, deixa eu tentar ampliar para ficar melhor para ler. Já pode ler, né? Pode. Então, perseguição. Os cristãos viviam no Império Romano e eram cidadãos exemplares, valorizavam os órfãos e as viúvas, pagavam seus impostos e serviam nas legiões romanas. Entretanto, o fato de rejeitarem adorar a figura do imperador romano como divina desencadeou perseguição aos cristãos, começando pelo imperador Nero, que atribuiu um incêndio em Roma aos cristãos e os matavam e humilhavam em praça pública e em seus círculos. Isso. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, dessa perseguição que Nero provocou aos primeiros cristãos, porque, não sei se vocês já assistiram algum filme assim com ele, a gente pode perceber que ele era loucão, né? Ele era bem malucão de pedra mesmo, né? Sim, Então, ele faz... dessa época que fala dele desse jeito mesmo. Ele era surtado. Era loucão. Então, ele odiava os cristãos. E ele fazia de tudo para acabar com essa raça que, na verdade, estava acabando com o império dele, porque era um modo de pensar diferente. Então, ele obtinha poder em cima da dominação das pessoas, em cima do terror que ele colocava nas famílias, né? Nas pessoas daquela época, naquela cidade. Então, quando Jesus chega com aquela palavra de amor, aquele ensinamento de perdoar, né, de amar, perdoar, dar a vida, aí ele não se conformava, né? Então, ele fazia de tudo para acabar com os cristãos. E eu fazendo só uma comparação, até nos dias de hoje a gente vive as mesmas coisas, né? O Nero, ele queria ser adorado como se fosse uma entidade divina, né? Ele queria ser um Deus aqui na Terra, né? Ele se julgava um Deus, né? Se julgava o máximo dos máximos, né? E o padre contava aqui para nós, o padre daqui do meu bairro, ele estava contando sobre a morte de Nero, e a morte dele foi terrível. Então, ele contou assim, que ele pegou uma doença, né? E essa doença, ela é pior que câncer. Ele começou a apodrecer em carne viva, né? E não tinha curandeiro, não tinha médico, não tinha remédio que curasse ele, né? Aí, então, ele pegou e chamou o filho dele e falou assim, ó, eu sei que eu vou morrer, e foi o Deus desse povo aí que me colocou essa praga, né?
que eu tô morrendo, ninguém aguentava nem ficar perto dele, que ele cheirava a carniça, né? Aí ele pegou e falou para o filho dele, ó, quando eu morrer, você vai matar todo esse povo, você vai acabar com esse povo, você vai fazer o que eu não fiz, né? Você vai incendiar, você vai acabar com esse povo. E aí, graças a Deus, o filho dele não fez a última vontade do pai, né? O filho dele não seguiu em frente porque ele era menos louco que o pai, né? Mas ele era menos louco, né? Mas ele permitia muitas coisas, que nem a morte dos cristãos nos circos, né? Eles eram um show, ver os cristãos serem devorados por leões, né? Era terrível, assim, a morte deles era sempre como a gente vê aí dos apóstolos, né? Eles morriam das mortes piores. Isso aí foi muito, até 300 anos depois de Cristo, muito mais. Essa morte que é atribuída aos cristãos nunca era só, vamos supor, dar uma facada, né? A morte mais rápida que tinha e suave era a decapitação, né? A gente não sabe até quando isso dói, né? Porque ninguém aqui nunca foi decapitado, né? Mas a gente não tem noção do que é morrer decapitado, mas era a morte mais rápida, né? Que tinha naquela época. Porque no resto eles mandavam mesmo colocar no caldeirão de óleo fervente, né? E o padre também falava de São Jorge, ele também foi colocado num caldeirão de óleo fervente, né? Mas ele não morreu nesse caldeirão de óleo fervente, porque ele não sentiu nada, Deus protegeu, né? Então, igual Daniel na cova dos leões, né? Ele também não foi flagelado, não foi comido pelos leões, né? E aquele calor, ele foi protegido e sentia uma brisa suave dentro da fornalha ardente. Então, Deus, ele mostrou assim o seu poder de poder ajudar os cristãos quando a gente está num momento mais difícil de provação, né? Ainda mais se for por causa de Cristo, ele está conosco, embora não pareça, né? A força, o poder do amor de Deus vence toda e qualquer perseguição. A gente vê também na história de Santa Filomena, ela também teve essa perseguição, né? E ela só morreu quando bem ela deixou, né? Deus deixou que ela morresse. Então ela foi jogada no mar, ela foi de todo jeito judiada, cortada, esticada por rodas. Santa Filomena ela foi muito judiada porque ela era cristã e não queria se casar com um cara que era de outra religião, era um ateu, um rei, né? Ela era uma princesa e esse era um rei de outro país, que se casava sempre em acordo, né? Então, os santos, eles sofreram muito, né? Os santos mais antigos, eles sofreram muito para dar testemunho do amor de Cristo. E hoje a gente não passa essa dificuldade, né? A gente passa, a nossa perseguição chama-se perseguição branca, né? Sofrimento branco. Por quê? Não é vermelho, vermelho é esse de derramar o sangue, né? O branco é isso que a gente vive, é quando os evangélicos vêm e xingam Maria Santíssima, né? Quando vêm e desfaz de Nossa Senhora na nossa cara, quando eles nos chamam de adoradores de imagem, né? E a gente passa essa perseguição, assim, chama perseguição branca, porque é uma coisa que nos incomoda, que muitas vezes a gente não pode devolver, né? Não pode, às vezes, nem processar eles podem processar a gente não, né? Um sofrimento que eles colocam na nossa alma, né? Então, é uma perseguição, não deixa de ser. E a coisa tende a piorar, né? Segundo o padre Jonas, a nossa perseguição ainda nem começou. Está na fase branca ainda. Pior que vai ser quando chegar a vermelha, né? Que a gente viu muitos padres, né? Morrerem de tiros, morrerem
no altar enquanto estão celebrando. Isso aconteceu não muito distante, há poucos anos atrás isso aconteceu, né? Essa perseguição. No Brasil não tem, mas por aí, nos países que são comunistas, tem essa perseguição. Por isso que a Igreja Católica não gosta de comunismo. Por isso a Igreja Católica aconselha a gente não votar em partidos comunistas, porque no fundo, no final do objetivo que eles têm é acabar com a Igreja Católica, E não é à disfarçado de toa, bons. não é à toa que Eles criaram a teologia da libertação. Exatamente. Começa pela teologia da libertação, é só um começo. Aí depois vem, eles querem colocar um ideal, tipo assim, vamos ter uma religião só, né? E não vamos ter mais nada, só essa religião, um Deus só, uma energia só, não tem esse negócio de igreja, não tem esse negócio de catequese, não tem esse negócio de papa, não tem nada disso. Tipo, né? E o sonho deles é acabar com a Igreja Católica, né? Mas graças a Deus Jesus disse, né, que nada vai acabar com a nossa fé, né? Tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, né? Então ninguém tem esse poder de acabar com a igreja, mas eles tentam, né? Eles tentam de toda forma, de todo jeito acabar. E o Padre Jonas ele diz assim que nesse final de tempo nós seremos mesmo muito perseguidos. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder nem celebrar a Santa Missa, né? Então não sei quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Espero que demore muitos anos. Mas a gente vê aí pelo lado da política, né? Que, por exemplo, a gente tem o Bolsonaro, que é um péssimo governo, e se você Concordo. votar no PT, porque o Bolsonaro aumentou muito o preço do arroz, aí onde a gente começa a dar poder para um partido político, né? Um partido político que é comunista. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso voto para não colocar pessoas que não é de estipe católica, para depois a gente não sofrer essa perseguição que vai cair para cima de nós mesmos, né? A igreja não aconselha em que votemos em partidos políticos comunistas. Então, é ruim a gente falar isso, porque às vezes isso aí cai na internet, mas não é nenhum segredo. Não é segredo, todo mundo sabe, né? Que isso acontece mesmo, isso é uma verdade, infelizmente. Então, a gente tem que fugir da gente cair na mão dos comunistas, porque eles vão fazer o papel de quem? De Nero em cima de nós, né? Vão acabar como já estão tentando acabar, né? Isso não é uma perseguição. Por exemplo, eu pegar meu crucifixo ou essa camiseta que eu estou aqui, ó, de Maria, aí eu vou perder o direito de sair com ela na rua, porque eu estou instigando uma religião que não é para todos, têm que ser laicos, né? E nós não podemos ser laicos, nós temos que exibir a nossa fé, só que eles não querem isso. Então, eles vão proibir também os evangélicos de saírem de terno, né? As mulheres que colocar uma roupa comprida não seja por religião, né? Eles querem acabar com tudo isso para colocar uma fé só, a energia, qualquer coisa assim que a gente imaginar, né? Então, tudo isso é perseguição. Só que antes era bem pior, né? Era muito pior. Era uma coisa assim, muita carnificina, como é que chama? Uma carnificina deliberada. Agora no Brasil é uma perseguição, mas fora do Brasil, essa carnificina, ela é clara. A gente viu outro dia aí, não sei se vocês assistiram no jornal, que eles colocaram várias pessoas católicas na beira da praia, né? Tinha uns 12, 13 homens, aí eles foram atirando em um por um, né? Todos eles eram cristãos. Não disse nem se era cristão evangélico ou se era cristão católico, mas eram cristãos. E eles foram assassinados
e pegaram essas imagens e mandaram para o mundo inteiro, para a gente o quê? Se escandalizar, para a gente se atemorizar, né? A gente enfrenta, mas outra pessoa fala assim, eu que não vou sair com a cruz no pescoço aí para chegar um louco e me dar um tiro. Mas pensa bem, se a gente pegar uma cruz, né, e colocar no pescoço e sair e morrer por causa disso, a gente tem que se alegrar, porque, olha, gente, é o céu de presente, o passaporte para o céu. Não passa nem pelo purgatório, né? É uma graça. Posso encerrar a aula já? Minha mãe já deu um show, né? Não, estou falando aqui da perseguição que foi do tempo e que é a perseguição agora. Tá muito bom. Aí eu estava falando assim, se a gente sair com a cruz na rua, no pescoço, igual essa que está com você, e se você tomar um tiro por causa dessa cruz, você ganhou um passaporte para o céu, né? Isso. Martírio, perseguição, martírio é um chamado, gente. Sim. Ou seja, você não fala assim, eu vou ser mártir e chegar lá na fila do mártir. Você vai arregar na hora, vai negar Jesus e vai ficar fazendo feio. Né? Jesus chama o martírio. Então, você deve discernir ou não, se na hora você está sendo chamado ou não ao martírio. O que em hipótese nenhuma é que a gente pode fazer é negar a nossa fé. É preferível a morte do que a negação da fé. Então, já leram esse texto aqui, né? Já leio e já expliquei. Então, sabe quem é esse narigudo aqui? Vocês já falaram um pouco sobre ele? Adivinha. Esse aqui é o Nero. Bicho feio. Parece que saiu do inferno. E maluco. Bom, ele causou o inferno na Terra. Exatamente. Nero, ele era um imperador psicopata, sádico, que tinha o prazer de ver o sofrimento das pessoas. É claro que aqui, como a gente leu, a perseguição foi causada muito porque os cristãos não queriam acender o incenso ao imperador, porque eles adoravam somente a Deus, né? Só que Nero viu nisso um povo que era ordeiro em todas as questões, mas nessa parte não, né? Eles eram rebeldes, entre aspas, no sentido de que eles não iam prestar culto a não ser a Deus. E ele viu nisso uma oportunidade, um bode expiatório. O Nero, ele queria uma casa maior, né? Que o palácio dele estava pequeno, né? Eu moro num apartamento de 42 metros quadrados, né? Eu fico imaginando o que é pensar isso, né? E aí ele tinha um palácio, assim, de uns 800 metros quadrados, assim, mas ele achava pequeno. E ele viu que tinha um bairro que ele poderia construir o palácio dele, né? Então ele tacou fogo nesse bairro. Morreu um monte de gente, né? Saiu do controle. E as pessoas começaram a ir para cima dele, né? E ele falou, não, a culpa é dos cristãos, né? E começou a culpar os cristãos por causa desse incêndio. E os cristãos começaram a ser perseguidos. Minha mãe já falou que é perseguição, não vou entrar nesse sentido. Falou as virtudes da perseguição, né, que a gente ganha o céu. Então, os cristãos viram na perseguição oportunidades de ser santo, né? Então, o que nós estamos vendo aqui lê para mim, Mateus. Peraí, deixa eu ampliar a tela. Os cristãos eram queimados vivos e jogados aos leões, por pura diversão. Mas enquanto os cristãos eram martirizados, os pagãos se convertiam, pois eles morriam com heroísmo e virtude. Sabe, Tertuliano, ele diz... Eu devia ter colocado essa frase aqui, só que eu estava com preguiça, né? Isso não é uma virtude. Tertuliano, ele diz o seguinte, que o sangue dos cristãos, o sangue dos mártires, semente de novos cristãos, né? Tertuliano é dessa época aqui, né? Não é época de Nero. Eu ouvi várias perseguições. Teve a perseguição de Nero, teve a perseguição de Justiniano, teve a perseguição de Juliano. E são épocas... Eu estou falando de uma modo geral, gente, porque eu falei, essa aula deveria demorar um ano, né? Um ano, toda sexta, um curso sobre a história da igreja. Só que eu não tenho capacidade de fazer isso em uma aula.
Então eu estou falando da perseguição de modo geral, né? E os cristãos, quando eles eram martirizados, você colocava as pessoas assim, as pessoas normais, que os escravos, colocava eles para lutar com os leões nas arenas romanas, e todo mundo cagava de medo, tentava fugir dos leões, os cristãos ficavam parados. Os cristãos, eles aceitavam a morte. É como se, sabe aquela cena de Cristo abraçando a cruz e beijando? Então, os cristãos, eles iam abraçar os leões. Eles não fugiam dos leões, eles abraçavam os leões e louvavam os leões, porque os leões estavam dando o maior presente para a vida deles, que era derramar e dar testemunho de Cristo. E imagina, ó, aqui a setinha, tá vendo esse povo aqui, um Maracanã lotado? Aham. Todo mundo queria ver um show assim, sabe, de eles correndo, desesperados. Mas os cristãos que faziam? Aqui é o padre, né? O padre, o povo sentado e o padre fazendo a oração. O padre, o pai de família, um patriarca. Então todo mundo estava aqui entregando aqui crianças, idosos, jovens, velhos, só por ser cristão, morrendo por causa de Jesus Cristo. E aqui, ó, nesses pauzinhos aqui, eram cristãos sendo queimados vivos, né? Tudo para a diversão desse povo aqui. Só que o povo, em vez de se divertir, eles ficavam comovidos e admirados com o heroísmo. Então, Nero ou qualquer outro imperador estava tentando humilhar os cristãos, mas morria aqui 30 cristãos, saíam daqui 600 cristãos, pedindo batismo logo depois. Porque eles falavam assim, do jeito que eles morrem, não vale a pena o jeito que eu vivo. Porque para eles morrer assim, então eles deve valer a pena viver do jeito que eles vivem, acreditar naquilo que ele acredita, né? E agora eu lembrei, o nome do lugar é Coliseu, né? Coliseu é um dos, né? É um dos, mas tinha vários circos, assim, né? Circos, vamos por circo hoje. O que era o circo? Era um lugarzinho em Roma, uma arenazinha, um ginásiozinho que as pessoas entravam para ver gladiador lutar até a morte, para ver, vamos ver quem ganha, humano com espada e armadura versus leão com fome. Quem ganha? Faça suas apostas, né? Então era uma coisa mais ou menos assim, né? Aí, e era, sabe aquela expressão pão e circo? Pão e circo era uma medida política da época que, se você desse comida para o povo e diversão para o povo, então o povo não ia te incomodar no seu poder, né? Então mais alguns temas que a gente vai falar a partir de agora: apologética, martírio, perseguição. Martírio e perseguição a gente já falou. Sucessão apostólica a gente já falou também. Aqui nessas épocas tinha os papas também, morria muito papa. Sabia que tinha muito papa aqui, ó. Tinha muito papa nesse lugar aqui. Entendeu? Muito papa vinha morrer aqui, né? E papa, a gente pensa hoje, não, lá em Roma, seguro, guarda suíça, segurança, mas não, né? Nessa época ele estava aqui no meio mesmo. Os concílios, que a gente vai falar em outra aula mais pra frente, entendeu? Se não falar, eu faço uma aula extra, não tem problema, entendeu? O que importa é vocês terem o conteúdo. Santa Helena, Constantino, Teodósio e fim do Império Romano. Então vamos logo. Os cristãos defendiam a sua fé com argumentos filosóficos e teológicos. É chamado patrística. O que é a patrística? Patrística é os pais da igreja, os padres da igreja, ou seja, são os primeiros pensadores da igreja. Eles defendiam a fé. Apologética. O que é apologética? É defender a fé. Você está vendo o cara aqui? Os caras, antigamente, a gente ia os pessoal vai pra praça, para quê? Para fumar, para beber, para ouvir funk. O pessoal ia pra praça para debater sobre filosofia, né? E essa era a diversão do momento, né? Ir pra praça debater sobre doutrina, falar sobre seus deuses, né? E os cristãos para falar do seu Deus, para argumentar contra os pagãos. Então muitas obras vão contra as heresias e contra o paganismo, né? Surgiam muitas heresias nessa época, né? Gnosticismo, que pregava que Jesus ele não se encarnou, né? Que Jesus ele era um espírito como se fosse um holograma, que ele não sofreu na paixão, tantas coisas. Como é que surge tanta heresia, pai?
Você não sabe da missa metade, e da missa hoje você não vai passar do ato penitencial, que não dá tempo de explicar. Tem as heresias de Ário, né? O arianismo. O que o arianismo pregava? Que Jesus ele era filho de Deus, uma criatura elevada, mas ele não era Deus. Ou seja, a negação da Trindade. Você tem também problemas com as naturezas de Jesus. Nós católicos sabemos que Jesus ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas Nestório, eu acho que é Nestório, ele dizia que Jesus ele tinha duas naturezas distintas. Ele tinha como se Jesus fosse duas pessoas. Uma parte Deus e outra parte homem, ou que ele não fosse Deus, né? Ou seja, e nisso tem um problema, que Maria, chamada de Theotokos, que significa mãe de Deus. E se Jesus não é Deus, se Maria não é mãe de Jesus enquanto Deus, então Maria é só mãe de Jesus enquanto homem. Ou seja, então Maria não é mãe de Deus. E hoje a gente fala que Maria é mãe de Deus, então a apologética cristã deles. Por que Maria é mãe de Deus? Né? Por que Jesus ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Eu não vou falar isso hoje. Mas os livros, a patrística defendia isso. Defendia a verdadeira fé que veio dos apóstolos contra essas heterodoxias, né? Nós temos aqui uma fé ortodoxa. O que é uma fé ortodoxa? É uma fé fiel, uma fé que veio da fonte. E o que é uma fé heterodoxa? É uma fé que é nova, ou seja, o pessoal está inventando coisa em cima da nossa doutrina. E como que... Isso, aí os pensadores, eles debatiam, eles condenavam, mas quem dava o veredito, o que era fé católica ou não, era a igreja. E como que fazia isso? Através do concílio, né? O que concílio era? Era reuniões do clero, convocadas nessa época pelos ex-imperadores, porque antigamente, se a gente está debatendo hoje, por exemplo, se Maria é mãe de Deus ou não, que consequência social isso tem hoje? Quase nenhuma. Tipo, cada um tem sua fé, cada um se vira. Mas nessa época não. Se um lado aqui defendia que Maria era mãe de Deus e o outro defendia que Maria não era mãe de Deus, tinha guerra, era pauleira, era quebradeira, o bagulho era violento mesmo. O pessoal que acreditava que Maria era mãe de Deus ia pra cima daqueles que não acreditavam e tinha fuzuê. Então, e isso era na cidade toda, entendeu? Era na cidade toda. Então o imperador, para botar ordem na bagaça, chamava os bispos e falava: Maria é mãe de Deus ou não é? Aí os bispos falavam: deliberavam, rezavam e escutavam, principalmente. Eles chamavam bispos de todos os lugares da região, porque eles iam lembrar: eu aprendi com esse, que aprendeu com esse, que aprendeu com esse, que aprendeu do apóstolo, que aprendeu de Jesus. E ele dizia: Maria é mãe de Deus. Então, por causa que esse que aprendeu de Jesus, que aprendeu com esse, que aprendeu com esse, que aprendeu com esse, que chegou até mim, a fé dos apóstolos é essa. Aí todo mundo vai falar: eu também aprendi com esse, que aprendi com esse, que aprendeu com esse, que aprendeu esse, que aprendeu com o apóstolo Mateus, que Maria era mãe de Deus. Então, tinha essa fé que era passada dos apóstolos até nós, a Associação Apostólica, e no concílio isso ficava explícito. E por que fora do concílio não fica explícito? Porque cada bispo está em um lugar. Agora, quando os bispos se reúnem em um lugar, então a verdade aparece, a verdade apostólica aparece. E se um meteu louco, eu acho que é assim, aí todo mundo aqui vai falar: mas não é isso que os apóstolos diziam. Então o concílio condenava as heresias e a fé ficava assim resguardada. E se tivesse um bispo aqui, por exemplo, Ário era um bispo, Ário ele foi excomungado, né? Nestório ele foi excomungado, né? Então ele não faz mais parte do bispo. Por quê? Porque não está guardando a fé. Então esse era o papel dos concílios: resguardar a fé, guardar a fé e falar para o povo de Deus, né? E nisso, avançando bastante no tempo, temos a figura de Santa Helena. Santa Helena era a mãe de um imperador romano chamado Constantino. Santa Helena, aqui eu estou pulando tanta coisa, gente, tanta coisa, porque depois eu vou passar um livro que, se vocês não lerem, vocês vão morrer na praia. Nadando aqui, vocês vão morrer. Vocês vão morrer na praia. Santa Helena, ela é a mãe de Constantino. Ela sentiu a inspiração do Espírito Santo de ir até a Terra Santa achar a cruz que Jesus morreu. Para quem não sabe, quem morria em crucificação era um desgraçado, né? Então a cruz era jogada fora, né? É a morte que Jesus escolheu para morrer por nós, a pior morte de todos,
para ver como que Jesus nos ama. E ela achou 3 cruzes lá, né? E ela falou, mas Jesus, qual será a cruz que você morreu? Então ela chamou os doentes da cidade e pediu para eles deitarem nas cruzes, né? E uma cruz se destacou, ela começou a curar todos os doentes. Então, por essa cruz ser milagrosa, prodigiosa, foi a cruz de onde que Jesus morreu. E nisso, Santa Helena, o que se fez? Se partiu essa cruz em vários pedaços e mandou em vários relicários através do mundo. Inclusive na Catedral de Santa Amaro aqui, tem um pedaço dessa cruz, né? Uma relíquia da cruz, né? Um pedacinho assim, e está espalhado em todos os lugares do mundo, né? Vamos lá. Ô, Felipe. Olha a cara de bolacha dele, Constantino. Oi. Felipe. Pode falar. Felipe. Pensei que você não estava me ouvindo. Essa cruz, ela é visível ou essa relíquia vai ficar guardada só para os bispos? Então, pelo que eu sei, essa cruz ela foi partida em vários pedacinhos e está espalhada no mundo todo, nas igrejas. Sim, mas aqui em Santo Amaro, é uma relíquia escondida? Tá visível, é um pedaço de lasquinha desse tamanho. Mas tá visível? É difícil visualizar, porque é um pedacinho tão pequeno. Mas eu queria ver. Tá escrito lá, relíquia da Santa Cruz. Então, às vezes é um pedacinho, às vezes é um pedaço do pano que tocou na madeira da cruz. É uma relíquia também. Entendeu? Tá. Então tem que ver qual é o grau da relíquia. Se é primeiro, segundo, terceiro grau. Isso fica para a aula sobre a relíquia. A lupa não resolve. Então, Constantino e Edito de Milão. Santa Helena, ela tinha um filho, que era esse homenzinho aqui. Constantino, não vou falar muito da vida dele, ele era um pagão. Só que a mãe dele era cristã, ela ficava falando para ele se tornar cristão e interromper essa perseguição toda que tinha os cristãos no Império Romano. Então, um dia, numa guerra, ele estava na guerra, e então ele pediu para Jesus um sinal. E durante a guerra aparece São Miguel Arcanjo, Jesus, né? Eu não sei se eu estou narrando certo acontecimento, eu não preparei esse Paulo Ariúlio, mas só para contextualizar, e mostrou um sinal do céu. E esse sinal do céu era a cruz bizantina, né? Depois vocês pesquisam aí, cruz bizantina, que era um P e um X, assim, e São Miguel pediu para costurar, desenhar esse sinal nas armaduras do soldado dele. Né, nesse sinal que ele viu estava escrito: por esse sinal tu triunfarás. E ele venceu uma batalha que estava quase perdida. E desde então ele acreditou em Jesus. Não que se converteu. Ele não se converteu, mas ele acreditou que Jesus era poderoso. Então ele escreve o Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? Ele ele dá liberdade religiosa. Ele fala que os cristãos é mais uma das outras religiões que pode haver no Império Romano e que não deve-se mais perseguir eles. Então parou a perseguição, né, aos cristãos. Então por isso que tem gente que fala que Constantino que fundou a Igreja Católica. A pessoa que fala isso é demente. Por quê? Porque a Igreja Católica ela tem a sucessão apostólica de Pedro até a época de Constantino, entendeu? Tem Papa, tem sucessor de Pedro, né? E isso a gente já falou na aula sobre a Igreja, sobre o Papa, né? Mas aí tem a lista dos papas até Constantino, e é mais de 33 papas. Então a igreja não foi fundada por Constantino, mas a igreja sim foi burocratizada, hierarquizada no sistema romano, entendeu? Porque agora os cristãos eles celebravam a missa onde? Nas catacumbas, em casa. Agora não tem mais perseguição, eles podem sair, eles podem olhar o céu, o dia, olhar que o dia está bonito. E eles começaram a escrever, construir igrejas em cima, não embaixo, em cima. Então, a estrutura e a burocracia romana, ela começou a fazer parte da igreja, né? De registrar os batismos no papel, de organizar-se em dioceses, né? Antigamente você tinha a região desse certo bispo, agora virou uma diocese, ou seja, essa diocese, essa região,
pertence a esse bispo, ele que manda aqui. Antes era assim, só que agora está na regra, está no papel, está oficial, né? Antes era somente espiritual, entendeu? Então a igreja ela acaba se tornando formas de edifícios, burocracia, secretária, né? A secretária paroquial, aquela lá que fica embaçando para sair um negócio do seu casamento, burocracia, é tudo isso, né? Mas isso fez Fica embaçando os batistérios das pessoas. Então. A certidão de primeira comunhão. Só que o negócio só ficou bom com esse cara aqui. Entendeu? Teodósio. Esse aqui é o herói, né? Teodósio, ele fala, legal o Edito de Milão, mas Roma, para ele, Teodósio ele tornou Roma católica oficial. Agora a religião oficial é o cristianismo. Entendeu? Roma se torna um império cristão, né, católico. Só santidade? Não. Os imperadores continuam corruptos, continuam querendo fazer as coisas erradas, mas o império é cristão. Entendeu? Então, o paganismo, agora é o paganismo que vai começar a ser visto com olhos estranhos, né? Matou tanto cristão o paganismo, agora eles que estão na berlinda. Só que os cristãos não estavam perseguindo os pagãos. Por quê? Porque Roma estava em maus bocados. Roma era um impériozão enorme, era a Europa toda. Só que Roma ele estava por crescer tanto e por ter uma degradação moral tão imensa, as pessoas paravam de ter filhos, as pessoas cometiam muitos abortos, as pessoas não tinham mais moral e honra para ir para o exército, então as pessoas não tinham exército para defender as fronteiras. O que aconteceu? No norte da Europa tinha os bárbaros, pagãos, alguns eram cristãos, só que arianos, começaram a invadir o Império Romano. Então o Império Romano começou a declinar, perder território e perder influência, certo? Então, Teodósio, é importante falar sobre Constantino, que ele fundou uma cidade importantíssima para a história da igreja chamada Constantinopla, onde foi construída a maior igreja da antiguidade, chamada Catedral de Santa Sofia, que hoje, com muita dor no coração, infelizmente é uma mesquita, né? E o Império Romano ele cai. Aqui em laranjinha nós vemos o Império Romano do Ocidente. Em roxo nós vemos o Império Romano do Oriente. A capital do Império Romano do Ocidente é Roma, e a capital do Império Romano do Oriente é essa cidade aqui chamada Constantinopla. O Império Romano, quando falar no ano 600 e tanto, o Império Romano caiu. Mas qual Império Romano caiu? Foi o Império Romano, foi o ano 600 ou 400 que caiu o Império Romano, não sei. Foi no 400 e tanto, né? Caiu essa parte laranja. Os bárbaros invadiram tudo aqui, né? Então o Império Romano ele deixa de existir. Aqui, no lado direito, nós vemos aqui a invasão dos povos germânicos bárbaros saqueando e queimando Roma. E o último imperador, Rômulo Augusto, não é mais imperador, e o último general romano foi derrotado e virou caos e o mundo acabou. Foi isso que aconteceu, gente. Então, já puxando um gancho para a próxima aula, não foi isso que aconteceu. O Senado morreu, os governos morreram, tudo acabou. Os exércitos, as legiões romanas acabaram também. Somente ficou uma instituição que colocou ordem na Europa, que vai organizar todos esses povos bárbaros e não vai ser inimigo desses povos bárbaros. Vão buscar convertê-los, trazê-los eles para a igreja, que é a civilização que vai se tornar a Europa do futuro. E quem organiza tudo isso é a Igreja Católica. É a única instituição do Império Romano que sobrevive, fica de pé e, além de resistir e não morrer, ainda vai converter todo esse povo aqui. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Então, essa foi a aula de hoje, né? E vamos agora, eu quero mostrar aqui sugestões para vocês, para
para que vocês aprendam mais. A leitura desse livro, Confissões de Santo Agostinho, quem já ouviu falar? Eu tenho 2 edições aqui em casa. Já leu quanto? Leu alguma? Ainda não estou preparado. Ah, não. Então agora tá. Confissões de Santo Agostinho mostra um santo que estava vendo a queda do Império Romano, né? E que ele criou uma regra, a regra agostiniana, que foi base para São Bento, para os outros que iam vir depois, criarem os mosteiros. Falando em São Bento. E a filosofia, olha, e a filosofia muito fluente, a filosofia de Santo Agostinho, que era uma filosofia com muito platonismo, mas não platônico. Santo Agostinho não era platônico, mas ele leu Platão e deu a sua interpretação cristã, né? A sua visão platônica da filosofia fez ele ser um dos grandes doutores filosóficos da igreja. E esse livro aqui, ele fala a vida dele toda, ele confessa a Deus todos os seus pecados em um livro só. Já viu que exame de consciência bonito, gente? Eu pego o meu no papel e escrevo os meus pecadinhos. Ele fala assim: eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe me deu de amamentar e eu queria mamar mais, e ela não queria me dar mais teta. Aí o que aconteceu? E eu ficava nervoso com ela. Então ele falava que desde pequena a concupiscência do pecado original já estava na carne dele. Olha que sutileza de notar isso, né? Que sutileza. Ele fala de todos os pecados cabulosos, né? Depois que você lê esse livro, você não fica... eu tenho ele aqui em casa, só estou com preguiça de mostrar, né? Depois que você lê esse livro, você fica muito feliz, assim, de saber que, caramba, Santo Agostinho era um pecador mesmo. Ia para os lugares errados, para os prostíbulos. Ele era tão tenebroso quanto falam? Sim, era muito tenebroso. E ele virou um bispo doutor da igreja, olha. Ou seja, se ele tem jeito, a gente tem também. Essa coleção aqui, Meu Sonho de Consumo. Nossa, essa eu conheço. Essa aqui tem PDF na internet, mas eu queria ter em físico. É a coleção. Isso, é a coleção da patrística, né? Então, essa coleção, sabe que eu falei da patrística? Os grandes argumentos contra a heresia, a defesa da fé católica, são os grandes padres da igreja: Santo Irineu de Lyon, Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia. São os grandes santos da patrística. Eles que tem livro aqui de gente que conheceu os apóstolos e que os apóstolos conheceram Jesus. Se lembra que ele fala lá no concílio, fala assim: olha, segundo Santo Irineu de Lyon, que conheceu São João Apóstolo, Maria é mãe de Deus, e tem um livro do cara que escreveu isso. Então eles apresentavam isso nos concílios. São Gregório Magno, nós temos aqui São Justiniano. Nossa, e toda essa aula que eu falei precisa dar uma passada por isso, para vocês entenderem melhor, entendeu? Eu não li tudo, eu também estou aprendendo com vocês. E um pouco de história da igreja. Esse aqui eu tenho, ó. A aula de hoje foi muito baseada nesse livro aqui, História da Igreja, Idade Antiga, Felipe Aquino, que está aqui nas minhas mãos, né? Eu li esse livro todinho. Eu li e estou querendo reler já. Ele é 432 páginas. Uma delícia. É uma delícia. E nós temos aqui, para quem quer... Isso aqui é para qualquer um ler. Tanto a tia da merenda, quanto o professor de filosofia. Qualquer um pega e lê o livro do Felipe Aquino. É barato, é fácil. Agora, quem quer ter uma leitura mais aprofundada... essa coleção aqui, História da Igreja. Tem a da História da Igreja Antiga. Eu só tenho esse volume aqui da Idade Média, que é o do Daniel Hobbes, né? Que é História da Igreja, 10 volumes, 10 catatal de 1.690 páginas, cara. Tranquilo. Eu tenho salvo aqui o nome em ordem para comprar. Eu tenho que começar a comprar todos em março. Mas isso. A coleção inteira é R$1.200. Prepara o bolso. Enfim, gente, alguma dúvida? Nenhuma. Não. Então, essa aqui foi só impressões para vocês pesquisar por vocês mesmos, gente. Tem muita coisa aqui que eu não falei e não dá tempo. Fala, Pablo.
Você falou que ia falar daquela curiosidade lá. Qual é a curiosidade mesmo que eu esqueci? Itália? Ah, gente, nessa época tinha muita guerra. Era árabe que invadia aqui, era germano que invadia lá, né? Então muitas relíquias elas tinham que sair de igrejas, por exemplo, São Mateus na Etiópia. Mas às vezes as relíquias de São Mateus tinham que ir para a Itália, né? Porque se ficasse na Etiópia ela ia ser profanada, os hereges iam profaná-las. Vocês entenderam? Então mudavam-se muitas relíquias. Como que São Matias foi parar na Alemanha, por exemplo, se ele morreu em Jerusalém? Entendeu? Para proteger, porque Jerusalém foi invadido pelos mouros, pelos árabes, que a gente vai ver nas cruzadas, né? E, enfim, então você salva as relíquias. Santo Grau estava em São João de Arce, o Santo Grau, que é o cálice que Cristo tomou vinho, que consagrou, que cálice da primeira missa. E São João de Acre estava caindo, então os cruzados que fizeram, pegaram o cálice do Santo Grau e levaram para a Europa também, né? Santo Sudário também, sai de um lugar, manda para Turim, porque senão vai ser profanado. Alguma outra dúvida? Então, Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que eu vou perguntar uma coisa que ainda não chegou sobre a casa de Nossa Senhora. Onde ela está de verdade? eita nós, essa é uma aula para a Idade Média, mas eu posso dar um adianto. A casa de Nossa Senhora que ficava em Belém, de alguma forma ela foi parar na Itália. E tipo assim, não desmontaram ela. Os cientistas ficam assim, eles não sabem como que isso aconteceu, porque a pedra da Judéia, o cimento é da Judéia, tudo é da Judéia, ela não foi desmontada e montada de novo, e quem estuda arquitetura sabe quando uma coisa foi desmontada e montada de novo, ela está inteira como se estivesse na Judéia, só que ela está na Itália. Transverberação da casa de Nossa Senhora, ou seja, os anjos pegaram a casa de Nossa Senhora e botaram na Itália. E tanto que se você for lá na Terra Santa hoje, na casa de Nossa Senhora, só vai ter, ela foi construída numa pedra, assim, numa caverna. Vai estar lá a pedra, mas não vai estar a casa. Vai estar as medidas como se ela tivesse saído. E lá na Itália, se você for fazer as mesmas medidas, vai lá e encaixa. Como que a casa vai parar lá? Ninguém sabe. Os cientistas ficam de cabelo em pé. Entendeu? Legal. Por isso que eu perguntei, que eu já ouvi falar disso, aí eu queria que você contasse isso para eles. Achei muito interessante, né? Uma casa, né? E esse Parece aqui... aquela história lá do Padre Pio, que ele estava fora do avião quando eles iam atacar uma cidade, né? E o Padre Pio apareceu na frente do avião. Muitos prodígios quem vive a santidade conseguem, hein? Como, por exemplo, para voar e parar um bombardeio, que não é o Padre Pio. Esse aqui é o último slide, gente. Legal. Obrigado pela atenção. Reze por mim e minha família, que constitui família, né? Então, esse aqui sou eu e minha noiva no dia do casamento. Esse momento a gente estava ajoelhado olhando o padre consagrar Jesus, né? Minha noiva é bonita, é minha esposa. Aqui era a minha noiva, né? Agora minha esposa é linda demais, né, gente? E Mas é curioso. Isso. E eu dedico essa aula a ela, né? Ela está aqui na sala, ela não ouviu não. Mas eu dedico essa aula a ela. Bom? Posso dar um recado? Deixa eu encerrar a gravação aqui. Então a aula de hoje está sendo interrompida e muito obrigado a todos que estão vendo aí no futuro. Boa noite.